Oscar, mesmo Giais, fazem transe em uma ilha particular onde mulheres os seguem em silêncio, todas vestidas de branco. Feita na estante, palcos lotados, aplausos ensaiados. Jared Leto não escolheu uma carreira, ele absorveu duas: ator, roqueiro, um camaleão, um enigma, gênio excêntrico ou perigoso. De ícone indie a produtor de blockbuster, sempre em mutação, sempre calculando. E com isso vieram os ruídos, sussurros, rumores, nunca negados, nunca confirmados. O público vê talento, mas os bastidores, meus amigos, eles veem outra coisa. Algo mais denso, mais estranho. Hoje a gente vai abrir o arquivo mais perturbador de Hollywood. Hoje você vai conhecer a história de um homem que deixou de ser ator para virar um líder de culto. Essa é a história não contada de Jared Leto. Olá, meus queridos espectadores. Eu sei, você está curioso sobre essa suposta seita que Jared Leto teria criado, mas para chegar lá, a gente precisa voltar um pouco, porque os sinais de alerta começaram bem antes no jeito que ele trabalhava. O Jared Leto é um dos atores que leva o method action no limite. E para quem não sabe, method action é uma técnica e o ator vive o personagem 24 horas por dia, literalmente fora do set, durante meses, às vezes anos. E como já disse Robert Pattinson, o ator só faz o matching quando está interpretando um verdadeiro filho da mãe. Ninguém se transforma assim por um personagem gentil. No caso do Jared, o problema é que isso não ficou só no campo estético. Foi pessoal, invasivo, muito estranho. Nas gravações de Esquadrão Suicida, o Jared decidiu entrar na mente do Coringa. Só que por isso ele começou a enviar presentes pro elenco. Esses presentes não eram flores. Cat Robin recebeu um rato morto. Will Smith, brinquedos sexuais, teve até camisinha usada. Sim, você ouviu certo, camisinha usada. Rats, bullets, a hog. Where did that come from? Don't forget the anal beads, Where did you send anal beads? the used condoms. Do not. Yeah. I mean, it was. Step back, Frank. You can't just say use condoms and we're just gonna like You know, forget. and I know it's a family show, but Don't worry. we can educate people here. At least they were used. Who did you send used condoms to? Oh, everybody. Maybe they didn't want to tell you, but no. I mean, I did a lot of things to create a dynamic, to create an element of surprise, spontaneity, I'm surprised. and to really break down any kind of walls that may be there. I mean, the Joker is somebody who doesn't really respect things like personal space or boundaries. Yeah, I got that. Jared sent. We can't just skip over that. Yeah. What do you use condom? What do you say? What do you think? You say Jared has gone full Joker. Jared, he went full Joker. And the rule generally is never go full Joker. Never go full Joker. But he went all right. You go full Joker, you never go back. Never go back. But he really set the tone. He wasn't playing with it. He was dead serious as an actor. He was going in, and he was 100% going into this character. And he really jarred the rest of us. I felt like I knew the Joker a bit, so it wasn't as alarming. But yeah, there were many instances where I didn't know what to expect with Jared. I got a number of issues with Jared. Okay, what he Which I don't like to talk about. Because, Tell me he said people use condoms. yeah, he said use condoms and Anal beads. sticky Playboy magazines. I mean, it just wasn't right. If you're gonna have that kind of party, at least invite the crook. You know what I mean? Don't send me your dirty leftovers. Desculpia que ele deu era pro bem do meu personagem, mas a linha entre a dedicação e o desrespeito foi cruzada com gosto. Uma coisa é se entregar ao papel, outra é forçar os outros a participarem da sua insanidade sem consentimento. A história caiu na mídia e aí o Leto tentou reverter o jogo. Disse que a imprensa exagerou, que tudo foi distorcido. Mas nas mesmas entrevistas ele sorria e ele também tinha dito nessas entrevistas sobre esses presentes bizarros.
Então qual é a verdade de Jared Leto? O artista incompreendido ou narcisista performático? Porque a mídia pode até distorcer, mas ele mesmo plantou a bomba e ainda segurou o fósforo. Did people get wrong about the Joker? I mean, I just think that there were some things, that were mentioned about like gifts and the fact that I was giving used condoms to people, which was not true. We can say that right now. That It is not was true. not true. Where did you send anal leads to? The used condoms. You did not. Yeah. I mean, it was. Step back, Frank. You can't just say use condoms and we're just gonna forget. I know it's a family show, but we can. Don't worry. We can educate people here. At least they were used. Who did you send used condoms to? Oh, everybody. Mas se você acha que essa é a parte mais estranha da história, não, isso foi só um trailer. Jared Leto ainda vai se contradizer mais vezes, vai escapar de acusações e vai construir o que muitos descrevem como uma seita moderna, com regras próprias, símbolos e seguidores completamente devotos. O Leto não quebra regras, ele cria as próprias e Hollywood deixou isso passar. Coisas começaram lá em 1998, quando ele já fazia sucesso no cinema e decidiu não abandonar a música, se uniu ao irmão Shannon Leto e fundou a 30 Scolton Master. O resultado, fãs, muitos fãs e não qualquer tipo. Estamos falando de gente que vivia a banda como uma religião, tatuagens, acampamentos, lealdade cega. Passou a chamar seus seguidores mais devotos de Action, uma espécie de grupo seletivo dentro da fanbase. Só entrava quem demonstrava comprometimento absoluto com a banda, e aí que começa a lógica de exclusão e manipulação. Um culto disfarçado de fandom. O Jared promovia essa sensação de pertencimento com experiência espiritual. E foi exatamente essa ideia que alimentou o Campus Marques. Em 2015, o que parecia ser um simples acampamento de verão que foi fundado em Malibu para passar mais tempo com seus fãs e ter mais conexão, mais contato com eles, acabou se transformando em um evento onde os próprios não apenas se conectavam com a música, mas idolatravam Jared como uma figura messiânica. O primeiro evento até parecia inofensivo, natureza e interação com a banda, uma vibe paz e amor. Mas a partir do segundo ano, que era para ser um encontro íntimo, virou uma competição de status. Os preços subiram absurdamente, os números, os fãs aumentou, mas o contato real com a banda, especialmente com Jerry, foi ficando cada vez mais restrito. O evento passou a girar não mais em torno da música, mas em torno do próprio Jared. Em 2019, o Jared decidiu que Malibu já não era o suficiente. Alugou uma ilha particular na Croácia e rebatizou o evento de Marks Landing. Foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. Surgiram imagens de fãs vestidos de branco, seguindo Jared como se ele fosse um líder espiritual. O Shannon Leto quase nem aparecia, toda a estrutura estava centrada em Jared. E a atmosfera lembrava ainda mais um culto religioso do que um show de rock. Quando a internet começou a levantar suspeita, o Jared não negou, pelo contrário, brincou com a ideia. A banda chegou a tuitar, sim, isso é um culto. Mas será que estavam só brincando? $17 mil por um culto? Os valores cobrados pelo evento deixaram tudo ainda mais surreal. O pacote mais básico custava $17.700, o mais caro $70 mil. Isso mesmo, 70 mil, o equivalente a R$350 mil para seguir o Jared Leto pela praia. Se fosse apenas um evento VIP superfaturado, dava para dizer que era só uma exploração capitalista. Mas o problema é mais profundo. Relatos de quem estavam lá, uma fã chamada Jenica Enoch publicou um relato chocante sobre a sua experiência. Segundo ela, o evento, que começou em 2017 com meditação, natação e fogueiras, foi aos poucos se tornando uma vitrine de ostentação. Os fãs que gastavam mais eram celebrados, os que não podiam eram marginalizados. A mensagem era clara: quanto mais dinheiro você investe, mais fã verdadeiro você é dele. Ou seja, o amor pela banda virou sinônimo de poder aquisitivo. Esse ambiente tóxico, onde o status era comprado, alimentava a ideia de culto. Mas se até aqui você acha que não tá estranho o suficiente, e se eu te dissesse que a maioria das fãs do Jared são todas mulheres? Pois é, todas mulheres, entrando em uma ilha particular apenas com um homem. Aí você já começa a estranhar um pouco as coisas, não é? Mas não para por aí.
Em uma matéria da NetWorld Post, fontes anônimas revelaram que durante uma turnê em Nova York, o Jarrett, então com 33 anos, perseguia modelos adolescentes. Ele tentava convencer meninas de 16 a 17 anos a irem para o hotel com ele. E quando elas recusavam ele insistia. O comportamento era descrito como um serial texter, alguém que bombardeava mensagens até levar as conversas para um nível totalmente desconfortável. Em 2013, surgiu um relato de uma jovem que conheceu o Jarrett no set de filmagens. Ela tinha 17 anos. O Jarrett pedia que ela mentisse e dissesse que tinha 14. O relacionamento entre os dois, segundo ela, era agressivo e perturbador. No mesmo ano, a banda lançou uma promoção ainda mais esquisita. Quem comprasse o novo álbum teria a chance de passar uma noite do pijama com os integrantes. E sim, a sortuda poderia até dormir na mesma cama que o Jarrett. Em 2015, o James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia e agora diretor de Superman também, chocou o público ao dizer abertamente no Twitter que desprezava o Jared Leto e que ele era conhecido por dormir com menores de idade. Mas ele não foi o único. Em 2018, o ator Dinosaur Price afirmou que o Jarrett já havia mandado mensagem para praticamente todas as modelos entre 18 e 25 anos. O James Gunn respondeu no Twitter, dando a entender que a obsessão de Jarrett não se limitava a essa faixa etária. E então veio a bomba. A DJL Towers expôs um episódio de 2012, em que afirmou que o Jarrett forçou contato físico com ela nos bastidores de um show. Ele escreveu: o Jared Leto era maníaco naquela época e continuou sendo o predador mais persistente de Hollywood. Após isso, surgiram múltiplos relatos de garotas que disseram ter sido perseguidas por Jarrett quando ainda eram menores de idade, algumas com apenas 14 anos. Houve também relatos de piadas bizarras sobre a idade, como quando ele brincou com uma garota de 17 que tinha cara de 12. Várias dessas garotas também afirmaram ter assinado acordos de confidencialidade após se relacionarem com o Jarrett, impedidas de falar sobre risco de processos milionários. Também é histórico sobre o ônibus da turnê da banda, onde o Jarrett havia convidado fãs sem se importar com a idade, apenas com submissão. E porque ele ainda não caiu, essas não são investigações novas, são apenas os ecos de vozes que finalmente ganharam espaço. O mais assustador é que, com tantos relatos, nada acontece. O Jarrett segue firme a Hollywood, escalado para filmes como O Novo Tron e Mestres do Universo de 2026. Verdade é que Jared Leto se tornou mais do que um ator ou músico. Ele se transformou em um mito cuidadosamente construído, dado por fãs devotos, eventos exclusivos e uma indústria que fecha os olhos sempre que o dinheiro e o prestígio falam mais alto. E você começa a se perguntar quantas denúncias precisam surgir, quantos relatos precisam ser ignorados, quantas piadas sobre idades e acordos em silêncio ainda serão tolerados, antes que Hollywood, a mídia e o público deixe de tratá-lo como excêntrico e inofensivo e passe a encará-lo pelo que ele talvez seja de verdade. Porque no final das contas, o culto não é só dos fãs, é da indústria, é da cultura. E talvez o verdadeiro papel do Jarrett nunca tenha sido interpretar heróis ou vilões, mas sim mostrar até onde a gente vai para proteger os nossos ídolos, mesmo quando eles se escondem atrás da cortina. Mas e você? Acredita que tudo isso é só uma teoria, só boato, ou já passou da hora da verdade vir à tona? Comenta aí o que você acha. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aqui, a cortina, ela vai sempre cair.